Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre a biblioteca Matplotlib. Vou dar mais alguns exemplos nesta e nas próximas aulas de como você pode criar gráficos utilizando essa biblioteca. Essa aula ela está no YouTube e também está no meu curso privado de Python que está no meu portal de treinamentos. Se você precisa de certificado desse curso, se você quer comprovar seus conhecimentos e apresentá-los à empresa, você pode então acessar cursos.alessandrotrovato.com.br. O curso está disponível com suporte técnico para suas dúvidas, todo o material de download e as aulas organizadas no espaço que você pode utilizar para estudar de forma mais tranquila. Vamos lá? Com o Visual Studio Code aberto, repare que a aula 34 é sobre a biblioteca Datefinder. Essa biblioteca Datefinder ela permite localizar datas em estruturas de string, e essa aula está exclusivamente no meu portal de cursos e treinamentos. Nós vamos então iniciar um novo script, vamos chamá-lo de aula 35, biblioteca Matplotlib, gráfico de linhas.py. Nessa nossa biblioteca do Matplotlib, como você já viu em aula anterior, ela permite a criação de gráficos. Vamos colocar aqui uma observação, biblioteca Matplotlib. E essa aula específica é sobre o gráfico de linhas. Nós vamos começar importando a nossa biblioteca. No Python, você se recorda que para fazer a importação você deve usar o comando import matplotlib. Vou chamar aqui pyplot. E vou dar um alias ou um apelido para ele chamado de PLT. Pyplot vai ser responsável pela plotagem do nosso gráfico. Nós vamos precisar de dados, então vamos criar os nossos dados para o desenho do nosso gráfico. Vamos criar uma variável chamada meses, e essa variável meses ela vai armazenar uma lista de valores. Janeiro, fevereiro, março, abril. Lembre de colocar os valores separados por vírgula, maio e junho. Vamos fazer aqui a conta apenas para o primeiro semestre. Depois de colocar os dados dos meses, nós vamos precisar criar uma lista com os valores de faturamento de cada um desses meses. Então, novamente, entre colchetes, vamos colocar os valores separados por vírgula. 10 mil, 12 mil, 11 mil, 11.050, 13 mil e, por fim, 12.050. São valores aleatórios que eu estou criando. Nós vamos, então, criar o nosso gráfico a partir da plotagem dos nossos itens que temos nas listas. Então, para criar o gráfico, você vai utilizar um comando bem simples, plt, que é a nossa biblioteca matplotlib pyplot, ponto, e vamos usar o comando plot para que ele crie o gráfico. Abrindo parênteses, nós devemos passar primeiro o eixo x, vírgula. Depois nós vamos passar os nossos valores que serão plotados. Esse é um exemplo bem simples. O gráfico foi criado e agora nós podemos exibir o gráfico com o comando plot ou plt.show, só para exibi-lo. Ctrl S para salvar o script, e esse é o script mais simples que você verá para a criação do gráfico de linhas. Pressionando o botão executar, você vai perceber que uma janela do terminal é aberta e nesta janela do terminal o nosso gráfico é plotado. Como você pode perceber, na parte inferior da tela nós temos os meses no nosso eixo X. E à esquerda nós temos no nosso eixo Y os valores e os pontos do gráfico desenhados. Repare que o mês de janeiro ele começa com 10 mil. O nosso eixo Y ele não começa no zero, ele está começando em 10 mil. Repare que esse gráfico não tem título, esse gráfico não tem legenda. As linhas não têm marcadores. Nós temos uma série de opções que podemos trabalhar com o Matplotlib na sequência, em outros exemplos. Por enquanto, essa é a estrutura mínima necessária que você precisa criar para poder fazer um gráfico do tipo para o Matplotlib. Nós vamos agora fazer um segundo gráfico, gastos com alimentação. Nós vamos colocar aqui o nosso período semestral para utilizar as nossas variáveis já criadas de meses. Posso até apagar aqui o terminal
e nós vamos usar, então, nesse caso, o nosso script para isso. Como nós já temos uma variável para armazenamento dos meses, nós vamos começar criando então a nossa variável para inserção dos dados que serão plotados no gráfico. Vou criar uma variável chamada gastos alimentação. Essa variável ela vai ser do tipo lista e vai ter vários valores. Então, por exemplo, no mês de janeiro foram R$ 1.805,23, vírgula. Depois 1.750,12, vírgula. Lembrando que o separador decimal para o Python é o ponto. 1500.15 são valores aleatórios que eu estou digitando. 2100.89, 1758.22, 1900 ou 1899.99. Nossa lista, então, ela possui os gastos para alimentação. E nós vamos agora criar o nosso gráfico de linhas. Então, criar o gráfico de linhas. Lembrando que a nossa variável meses ela já foi criada na parte superior e corresponde ao primeiro semestre. PLT, que é a nossa biblioteca Matplotlib PyPlot, ponto, plot. Abrindo parênteses, nós vamos passar os meses como eixo X, vírgula. E agora nós vamos passar os nossos gastos de alimentação, vírgula. Quando você precisar fazer a criação de marcadores no seu gráfico, você pode usar o parâmetro marker. E nós vamos passar aqui, entre aspas simples, a letra O minúscula. Nós temos diversos tipos de marcadores diferentes que você pode explorar pela documentação do Matplotlib. O estilo de linha você pode mudar também. Então, line, style, igual, e entre aspas você pode colocar o estilo de linha. Vírgula, parâmetro color, você pode definir a cor, eu quero azul. Você pode também definir a dimensão. Então, line, width, igual a 2. E o marker size, que é o nosso marcador, tamanho 8. Repare que são vários parâmetros diferentes que você pode utilizar dentro dos seus argumentos aqui para a plotagem do seu gráfico. O gráfico em si, ele ainda não foi criado, porque nós vamos agora fazer algumas customizações do gráfico. E essas customizações, elas fazem parte das opções da biblioteca. Então, plt.xticks, que é o nosso eixo de meses. Nós vamos passar aqui como argumento os meses. Esse item, especificamente, ele personaliza os marcadores e os rótulos do eixo X. Xticks. Depois, plt.ylabel é o rótulo do nosso eixo Y, que vai ser os gastos com alimentação. plt.xlabel é o nosso título do eixo X. Então, nós vamos colocar aqui meses e entre parênteses primeiro semestre. Na sequência, plt.title para que nós possamos mudar o título do nosso gráfico, passando entre aspas a informação gastos com alimentação. Vamos colocar aqui que este é um gráfico de linhas do Matplotlib. plt.grid, né, que é a grade de linhas. Vou passar o parâmetro true, vírgula, e o tipo de linha line style igual a 2 pontos. Nós temos também um outro argumento que é a grade de fundo, que você pode passar aí o parâmetro alfa igual 0.7. Pronto. Assim que nós fizermos essas customizações, repare, eu posso usar o plt.show para exibir o nosso gráfico. Eu vou usar aqui, você vai reparar que o primeiro gráfico vai ser desenhado novamente, pois nós não comentamos as linhas acima. Então esse gráfico é aquele primeiro gráfico bem simples. Quando nós fecharmos esse gráfico, ele vai plotar o segundo, e olha a diferença. Nós temos na parte superior o título do gráfico, nós temos à esquerda o nosso eixo Y, nós temos também o nosso título para o eixo Y, o título para o eixo X e os marcadores colocados na nossa linha azul tracejada. Nós mudamos completamente as características do nosso gráfico, incluindo mais opções. Inclusive, nós temos um outro item que podemos mudar no nosso gráfico. Usando o parâmetro ylim, que é a palavra limite, né, limite para nosso eixo Y,
Você pode dizer que o seu gráfico ele começa com 0. E o max, o valor máximo dele, vai ser dado pelo valor máximo da sua lista gastos de alimentação. Vou colocar aqui um atributo de mais 100, para ele subir um pouquinho mais. Esses são os limites do eixo Y. Se eu executar agora o nosso código, você vai ver o primeiro gráfico e o segundo gráfico agora é diferente, pois eu pedi para que ele começasse no eixo X, que ele começasse em 0 no eixo Y. Como nós percebemos, ele deixou um longo espaço em branco dos nossos dados até começar a plotagem do gráfico. Por isso, você pode definir os seus limites de início ou máximo dos valores. O valor máximo aqui é o valor máximo do nosso gráfico, que é o mês de abril, mais 100. Se eu mudar esse parâmetro ao invés de 0, pedir para que ele comece a gerar a partir do 1000, ao executar o código você vai perceber que ele vai ter uma mudança no nosso gráfico, começando a plotagem a partir do valor 1000. Você pode então mudar a escala do seu gráfico na medida em que você vai fazendo as suas análises. Se você quiser um valor mínimo, você poderia usar o mínimo também. Por exemplo, min de gastos, alimentação, e aí eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar aqui um valor de subtraindo 100. Ao executar o nosso código, você vai perceber que o gráfico vai ser gerado com uma faixa de 100 unidades para baixo e 100 unidades para cima, mantendo um padrão. Quem for fazer a análise do gráfico deve tomar bastante atenção para ver que o eixo Y não começa na linha 0. Então é uma opção que você tem aqui de controlar a forma com que esse gráfico vai ser gerado. Vamos criar então agora um outro gráfico, custos de produção comparando 3 anos. Porque até agora nós fizemos um gráfico de linhas apenas com os valores de uma única lista. Nosso gráfico ele tem uma única linha ou uma única série. Agora nós precisamos colocar mais valores, por isso esse terceiro exemplo. Vamos agora gerar novos dados para o nosso gráfico. Esses dados serão 3 linhas diferentes que nós vamos desenhar no gráfico. O primeiro serão os meus custos de 2022. E aí vou criar uma lista com alguns valores aleatórios. 12.000, 15.000, 13.000, 14.000, 16.000 e 17.000. Depois, custos 2023 vai ser igual à mesma estrutura, só que com outros valores. 12.500, 15.500, 12.500, 14.900, 15.750 e 12.999. O custos 2024 vai ser uma lista de valores também diferente. Então vamos colocar aqui 13.700, 16.800, 15, depois 14, depois 16 e por último 14.555. São valores aleatórios, você pode colocar também os valores que você quiser. Para criar o nosso gráfico, então nós vamos gerar as nossas linhas plotando-elas no gráfico, usando o comando plt.plot. Abrindo parênteses, lembre-se, nós precisamos do nosso eixo X, que serão os meses. Depois, o nosso eixo Y, que serão os custos de 2022 primeiro. No parâmetro marker, eu vou passar aquele marcador tradicional que utilizamos anteriormente, que é a letra O minúscula, vírgula. Line style vai ser uma linha. Line style, escrevi certo? Sim. Apenas com um hífen. A cor dela, color, vai ser igual a blue. E nós vamos colocar aqui um label para ela. Vai ser igual 2022, em texto. Na sequência, nós vamos plotar a segunda série. Então, plot em meses também. Dessa vez serão os custos de 2023. Marcador, nós vamos passar como argumento o S. Lembre-se, na documentação do Matplotlib você vai encontrar todos os marcadores disponíveis. Line style vai ser igual a 2 hífens juntos, vírgula. A cor vai ser green ou verde. E por fim, nós vamos passar o parâmetro label igual 2023.
Dessa vez vou copiar o comando de cima abaixo apenas para mudar o custo 2023 para 2024, pois nós vamos utilizar a nossa terceira lista. O marcador ele vai ser o circunflexo. O estilo de linha vai ser o estilo dado através do parâmetro 2 pontos. Cor vermelha, então red, e o label 2024. Esses parâmetros eles já colocam as nossas linhas no gráfico. E aí nós podemos fazer as nossas customizações. Nós vamos começar usando a biblioteca PLT e o parâmetro xTix. Como você viu, são os nossos rótulos. plt.ylabel. Nós vamos passar aqui custos de produção no nosso título, no nosso eixo Y, o eixo vertical, em reais. Depois plt.xlabel, que é o rótulo do nosso eixo X, que vai ser primeiro semestre. Na sequência, plt.title. E nós vamos colocar aqui o título do nosso gráfico, comparação de custos de produção 2022 até 2024. plt.grid, né, que é o nosso parâmetro para grid, true, ligado. Vamos passar aqui o line style, 2 pontos, e o alpha igual a 0.7. plt.legend, que é a nossa legenda, nós vamos colocar aqui um title para ela igual ano. Lembre-se que a nossa legenda nós já demos lá na parte superior da tela. Agora a gente vai colocar um título para a legenda. Vamos ajustar também o nosso eixo Y. Veja só, plt.y, vai ser 10.000 o mínimo, até o máximo dado pela nossa faixa custos 2024, mais 5.000. Eu poderia escolher qualquer faixa de valores. E esse parâmetro alfa aqui ele está errado. Eu devo ter digitado alguma coisa. Ah, sim, aqui é igual a 0.7. Perfeito. E agora nós vamos exibir o nosso gráfico plt.show. Pressionando o botão executar, primeiro gráfico padrão, segundo gráfico com apenas uma linha, terceiro gráfico agora nós temos as 3 linhas. Então repare, nós temos um título para o nosso gráfico, nós colocamos o limite mínimo de plotagem como sendo 10.000. Cada valor aqui da escala até o máximo, né, até o valor máximo encontrado em 2024, que é a cor vermelha, mais 5.000 unidades. O eixo Y com título, o eixo X com título também. E a legenda na parte superior da tela para cada tipo de gráfico, com os parâmetros que você viu que nós utilizamos, desenhados com um estilo de linha diferente, com um marcador diferente, e com a legenda indicando corretamente qual é o tipo de dado. Como você pode perceber, nós temos várias opções diferentes de customizações do objeto. Basicamente, o Matplotlib ele cria um objeto gráfico e depois você faz a customização para em último momento fazer a sua plotagem. Como você pode perceber, há muitas customizações que você pode aplicar no gráfico gerado pela Matplotlib. Ainda muitos outros parâmetros e recursos que você pode utilizar, por isso recomendo fortemente que você consulte a documentação original da biblioteca. Com isso você vai ter uma autonomia incrível para poder criar gráficos cada vez melhores. Nós terminamos então, vamos salvar o nosso script pressionando Ctrl S. Você pode fechar o Visual Studio Code. Estamos prontos para que na próxima aula você veja outras opções do gráfico Matplotlib. Até lá!